Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16 de Mateus. Glória a Deus. Nisso tudo, podemos glorificar a Deus, né? Vendo a sua mão, vendo a sua bondade. Mateus 16. A partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João ou Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, irmãos? Nessa porção das Escrituras nós temos 3 assuntos assim muito principais, né, da Escritura. Um é sobre Jesus Cristo, nós falamos na semana passada, a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é. E vimos que só podemos saber quem Ele é a partir da revelação do Pai. Tem que ser o Pai dizendo quem é o seu Filho. É o Pai que nos mostra e nos apresenta quem é o Filho dele. Ele pode dizer quem Ele é. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então nós precisamos conhecer a Cristo pela revelação do Pai. O segundo assunto, ele cita a igreja. E vimos na semana passada o aspecto relacionado ao versículo, né, do versículo, quando ele diz da igreja, no verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, relacionado à igreja está a edificação, falamos sobre edificação. E o terceiro assunto é o reino. Em seguida, Jesus diz no 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. O assunto do reino de Deus é um assunto principal também em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, aparece muitas vezes. Os irmãos terem uma ideia, pelo menos que eu consegui encontrar aqui no Evangelho de Mateus, ele especificamente, ele fala muito o reino dos céus, né? Não vou fazer aqui nenhuma diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus, né? Mas Mateus usa muito o termo reino dos céus, né? Que vamos colocar aqui a mesma coisa. 51 vezes aparece em Mateus, sendo que Mateus tem 28 capítulos, aparecendo 51 vezes. Se você dividir, dá 1,8. Quase duas menções do reino de Deus, ou reino dos céus, por capítulo, né? Então, você lê um capítulo e fala o reino dos céus. Se lê outro capítulo, se for distribuído de maneira igual, né? Vai ter quase 2 vezes, 2 menções do reino dos céus por capítulo em Mateus. Em Marcos tem 16 capítulos, aparece 16 vezes, 1 vez por capítulo também, né? Lucas cita 40 vezes reino de Deus, reino dos céus, né? João aparece apenas 4 vezes, Atos eu encontrei umas 8 vezes, fora as referências, não diretamente o termo, né, mas outras inferências ali. De Romanos até Apocalipse aparece 24 vezes. Então é um assunto central nas Escrituras, né? No começo dos Evangelhos, João Batista começou pregando o quê? O reino de Deus, a chegada do reino dos céus. Depois que Jesus é batizado por João Batista, ele é levado ao deserto para ser provado, tentado pelo diabo, e ele sai dali, né? E quando ele vai para a região de Cafarnaum ali, ele começa a pregar o reino de Deus, o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus envia os seus discípulos de 2 a 2, ele manda onde eles fossem, onde que eles chegassem,
eles deveriam dizer: é chegado o reino dos céus, o reino dos céus chegou. E isso provocava muitas coisas. Os demônios eram expulsos, porque há também uma relação, um dos tópicos aqui sobre esse assunto é que o reino de Deus implica nessa batalha, nesse combate. Então Jesus disse certa vez: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ou no outro evangelista, pelo dedo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Onde chega o reino de Deus, a presença do mal é retirada. Então existe esse aspecto também do reino de Deus. Mas só mencionando que João Batista pregou o reino de Deus, Jesus, a mensagem dele era essa, a mensagem que ele mandou os discípulos dizer era essa. E Jesus, após morrer, ressuscitar, ainda ficou 40 dias com os discípulos. E vamos ler esse versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aqui há um retiro muito especial, um retiro de 40 dias. Puxa, às vezes somos tão abençoados num retiro, 3, 4 dias, ouvindo o Senhor, mas aqui houve um retiro especial. E qual era o assunto? Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias ouvindo Jesus falar sobre o reino de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos também há muitas menções do reino de Deus. Ele começa aqui mencionando que Jesus ficou falando do reino de Deus, e a última página do livro de Atos, vamos ler aqui os últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 28, sabemos que Atos é o único livro, é um livro que não terminou ainda, Ele ainda está sendo escrito, porque há muitas e muitas outras coisas que ocorreram depois do registro aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Então o livro de Atos no início fala do reino de Deus e no final também. Diz aqui, verso 30 de Atos 28, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A mensagem de Paulo era o reino de Deus. Paulo disse que nos importa, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Então, irmãos, pense, se há tantas menções, se há a mensagem de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, e se nós não sabemos o que é o reino de Deus, isso é algo muito sério, Precisamos saber. Precisamos conhecer aquilo que Jesus falou tanto, aquilo que o Espírito Santo deu tanta importância nas Escrituras. Então, queria ver alguns aspectos, ao meditar alguns versículos, a intenção do Espírito Santo não é que tenhamos um conhecimento completo sobre o reino de Deus, de uma maneira muito bem organizada, que possamos compreender intelectualmente, mas não, sempre que o Espírito Santo ministrar a palavra de Deus é ministrada, não para termos um conhecimento intelectual, mas a palavra de Deus, ela vai ferir o nosso coração, ela vai checar o nosso coração, ferir as nossas consciências, ela vai rasgar o nosso coração. A palavra de Deus, quando ministrada, ela corta, ela perfura, ela penetra, ela revela, ela nos constrange, nos leva ao arrependimento, à rendição. Então, que o conhecimento que o Espírito Santo vai nos revelar sobre o seu reino, que esse conhecimento
se ele vem do Espírito Santo, ele vai nos levar a nos prostrar, a nos dobrar, a nos arrepender diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é um conhecimento útil e frutífero do reino. Se eu souber tudo sobre o reino, mas eu não me prostro diante do Rei, é um conhecimento vão. O reconhecimento de que os céus reinam, de que o Senhor reina, tem que estremecer a minha vida. Amém? Tem que constranger o nosso coração como súditos do reino, como filhos do reino, nos dobrarmos diante da grandeza, da majestade, da glória do Rei Jesus Cristo. Aleluia. Então nós precisamos amar a vinda do Rei Jesus, desse reino. Aqui em Hebreus capítulo 2, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 2. A partir do versículo 5, Hebreus 2, 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Aqui diz que ainda não vemos, no sentido prático de algo que vai acontecer. Um dia tudo irá se sujeitar ao Senhor. Um dia todo joelho terá de se dobrar, né? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E de certa forma, aqui diz que ainda não vemos, então precisamos de visão espiritual para ver que todas as coisas lhe estão sujeitas. Para nós, já é um fato consumado que toda a autoridade, todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Ele disse, podem ir, porque já foi me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, nós vamos pelo poder de Cristo, né? Fazer discípulos, né, para Cristo. Então temos que ter essa visão aberta para saber que tudo já lhe está sujeito. Para nós, ele já é reconhecido como Rei. A igreja é a primeira a reconhecer, né, os filhos do reino são os primeiros a já se dobrarem e reconhecerem o reino de Deus. Nós precisamos de visão, né, para ver a soberania de Jesus Cristo. Todos os inimigos, eles devem estar sujeitos ao Senhor. No final de 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Também fala do fim e fala desse domínio do poder de Jesus Cristo. Verso 24, 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas.
E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Esse é o desenrolar do eterno propósito de Deus que Ele estabeleceu em Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, por Ele e para Ele. Então, quando Deus tratou com Cristo, tratou com todas as coisas. O eterno propósito, né, como o Jeremias mencionou, é de fazer convergir tudo nele. Ele é o ponto de convergência, ele é o centro para o qual todas as coisas, né, devem convergir para ele. Então, quando tudo estiver sujeito a Cristo, ele também se sujeita ao Pai, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Verso 25 diz: convém que ele reine. Hoje ele está reinando, irmãos. Amém? Cristo reina, está reinando. Ainda tudo não lhe está sujeito, mas para nós que cremos, já consideramos assim. Porque tudo já lhe estará sujeito. É só uma questão de tempo. Há um episódio em que Jesus chega num lugar e os demônios disseram para Jesus, reconheceram ele como Filho do Deus Altíssimo e disseram: vieste nos atormentar antes do tempo? Eles têm consciência, eles sabem, os demônios, eles creem, diz Tiago, e estremecem, né? Eles creem não com a fé como nós, mas eles estremecem. Eles sabem que pouco tempo lhe resta ao diabo, nosso adversário. Então já é um fato consumado, a vitória de Jesus Cristo. Então, irmãos, por isso que nós devemos ser os primeiros a se sujeitar ao Senhor. A Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago, no capítulo 4, ele diz que se alguém se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Se um cristão ama o mundo e as coisas que no mundo há, ele está ficando do outro lado, ele não está do lado do reino de Deus. Ele está se colocando no reino que é opositor ao reino de Deus. Ele se coloca como um amante do mundo, ele está se opondo a Deus, como um inimigo de Deus. Então há um combate entre esses dois reinos. E nós vamos ver mais à frente que a luta é muito mais séria do que podemos imaginar, porque há muitas coisas exteriores, manifestações exteriores de perseguições, de lutas, combates, mas a luta mesmo é dentro de nós, essa disputa pelo governo do seu coração, essa disputa para capturar a sua vontade seja rendida a Cristo ou ao pecado. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados, amém? Nós somos filhos do reino, cidadãos do reino dos céus. Por isso Jesus no início, Mateus capítulo 5, 6, 7, que é chamado o Sermão da Montanha, ele começa falando o tempo todo do reino, ele começa descrevendo como é um cidadão do reino dos céus. Depois ele vai falando a conduta desse cidadão. Primeiro ele fala o caráter, as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que têm sede, fome e sede de justiça, os pacificadores, mais o quê? Misericordiosos, limpos de coração, os que sofrem perseguição. E tudo são coisas do caráter, do cidadão do reino. Depois ele fala a conduta desses que são filhos do reino, que têm esse caráter. A conduta deles é que, quando falam mal deles, eles não retrucam pagando o mal com o mal. Eles abençoam os que os amaldiçoam. E se alguém pede para caminhar uma milha, ele vai duas. Se alguém pede a ele a túnica, ele dá a capa também. Se alguém fere a sua face, ele dá a outra face.
porque eles têm esse caráter como filhos de Deus, filhos do reino, eles também têm essa conduta, agem segundo a natureza de filhos de Deus. Então o reino de Deus, quem são aqueles que estão no reino de Deus? Somente aqueles que receberam essa nova natureza. Aqui em João, capítulo 3, vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 3. Nós temos um encontro aqui de um homem que era muito religioso. Ele era príncipe dos judeus e ele foi ter de noite com Jesus. Em João 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, irmãos, é interessante que a gente tenha aqui um encontro desse homem que era muito religioso, príncipe dos judeus, e ele foi ter de noite com Jesus. Se você comparar esse capítulo 3 com o capítulo 4 seguinte, é o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, e aí você já tem muitas diferenças. Aqui era um homem religioso, de boa reputação, que estava crendo no Senhor, mas não queria se manifestar publicamente a sua crença. Ele foi ter de noite com Jesus. No capítulo 4 já não é alguém religioso, é uma mulher pecadora. Ela já foi ter de dia com Jesus, por volta de meio-dia. Há um contraste aqui entre essas pessoas, mas todos os dois precisavam de Cristo, precisavam nascer de novo. A mulher samaritana, Jesus disse que se bebesse da água que ele desse a ela, ela nunca mais teria sede, né? E esse homem aqui também era um sedento, por isso ele procurou Jesus. Mas a sua religiosidade o impedia de compreender aquilo que é celestial. E Jesus fala duas situações aqui, uma de ver o reino, no verso 3, e outra de entrar no reino. Primeiro é preciso ver o reino, para depois entrar nele. E a maneira de entrar no reino, ver o reino, é crer no Senhor, se arrepender dos seus pecados, né? E assim a pessoa vai nascer de novo, receber uma nova vida, uma nova natureza. Então essa natureza do céu, essa natureza celestial de cima, uma natureza de cidadão do reino de Deus. Então o reino de Deus, aqueles que fazem parte, são só os nascidos de novo, aqueles que já nasceram do alto, né? Pelo Espírito Santo, foram gerados novamente. A igreja deve ser a primeira a se sujeitar a Cristo, né? Então nós precisamos nos submeter ao Senhor, reconhecer o seu senhorio, o seu reino. A primeira coisa que o Senhor faz é Ele semear a palavra no nosso coração. Nós lemos ali em Mateus capítulo 13. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 13. Como nós vemos Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, ele conta a parábola do semeador. Não vou ler toda a parábola do semeador. Quando chega no versículo 24,
ele propõe outra parábola, a parábola do trigo e do joio. Né? Essas parábolas estão relacionadas ao reino de Deus. Eu queria só destacar algo aqui, que quando nós lemos a parábola do semeador, no caso, a semente é a palavra de Deus, semeada no solo, que é o coração do homem. Então, primeiro o Senhor semeia, a sua semente é a palavra nos corações. Mas agora na parábola do trigo e do joio, aqui no caso, a semente, no verso 38, o campo é o mundo. Veja que na parábola do semeador, o campo onde é semeado é a terra que é o coração do homem. Primeiro, a palavra é a semente de Deus semeada no nosso coração. Mas agora, no verso 38, na parábola do trigo e do joio, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Agora é que primeiro o Senhor semeia a palavra em nós e depois semeia nós no mundo. Você é semeado nesse mundo como um filho de Deus em que foi semeada a palavra de Deus no seu coração. Agora nós somos uma semente semeada nesse campo que é o mundo. Estamos crescendo, né? Está crescendo o joio junto. Mas apenas vendo esse aspecto, né? Primeiro a semente no coração. Depois o Senhor nos semeou nesse mundo, nos colocou nesse mundo. O Senhor não quis nos retirar do mundo assim que somos salvos, né? O Senhor Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Puxa, se não somos do mundo, por que o Senhor, cada um que se converte, o Senhor não arrebata, os leva? Mas não, há um testemunho a ser dado. Há um testemunho de oposição ao usurpador desta terra. Há um testemunho do reino de Deus. Onde você estiver, onde você chegar, chegou o reino. Porque o Rei dos Reis mora em nós, no nosso coração. Então há um testemunho a ser dado. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa mesma oração está na oração que ele nos ensinou no Pai Nosso. Nos ensinou a orar dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque dele é o reino, o poder e a glória, ele nos livra do mal, mesmo estando no mundo. Ele nos livra do mal. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o reino, a autoridade, o poder que estão na nossa vida por causa do Senhor Jesus Cristo, do que todo o mal que há no mundo. Por isso, onde você chega, nós como filhos de Deus, filhos da luz, vós sois a luz do mundo. Onde você chega, as trevas são dissipadas, as trevas que se afastam. É o mal que tem medo dos cristãos. É o mal que foge dos filhos da luz. É as trevas que são dissipadas. Aleluia. Cada um de nós, irmãos, há essa mesma unção que havia sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, está sobre a sua vida. Que unção é essa? Essa unção para libertar os cativos, amém? Para pôr em liberdade os oprimidos, para desfazer as obras do diabo. Isso é o reino de Deus manifestar na nossa vida contra tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. O irmão Stephen Cowell, ele fala o seguinte, né? Ele diz assim, em relação a essa palavra: que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra, como é feita nos céus. Ele diz que a vontade de Deus feita nos céus, e quem que faz a vontade de Deus nos céus?
A vontade de Deus nos céus é feita pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins, por todos os seres celestiais que servem ao Senhor. Então veja bem, quando a gente fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Quem faz a vontade de Deus nos céus? Esses seres, anjos, querubins. Mas quem faz a vontade de Deus na terra? A igreja, os cristãos. Então quando estamos pedindo, venha o teu reino, né, o irmão, uma série de mensagens que ele ministrou, ele disse que não tem uma implicação apenas futura, que venha o teu reino no futuro, não. Também, quando você ora, venha o teu reino, você está pedindo o governo de Deus já, hoje, agora, na sua vida, no seu coração, a começar em nós. A primeira coisa que deve sujeitar ao Senhor e reconhecer o seu reino é o nosso coração. A grande luta é pela nossa vontade, é pelo nosso coração. Então devemos orar, irmãos, né? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós vemos aqui em Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. Então, João Batista, ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, como está lá em Isaías capítulo 40. Ele está preparando o caminho para a vinda do rei. E ele vai anunciando arrependimento. Arrependam-se, porque o rei está chegando. Essa era a pregação. Arrependam-se, porque o reino está vindo. Havia uma esperança no coração de cada um dos judeus, da vinda do reino. Então não vou entrar muito nesse assunto, porque há uma mistura também, né? Que esse reino também é um reino prometido a Davi, o reinado de Davi, que também representa Cristo, Davi, uma figura de Cristo, porque havendo Deus rejeitado a Saul, o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração que executaria toda a sua vontade. Então, Davi foi colocado no trono e havia uma promessa sobre o reinado de Davi que ele nunca teria fim, seria eterno. Pedro, no dia de Pentecostes, pregando cheio do Espírito Santo, ele explica essa profecia. Ele diz que Davi morreu e foi sepultado, e a sepultura estava entre eles, ele disse, até o dia de hoje. Então, de quem que estava falando? Estava falando da descendência daquele que é filho de Davi, Jesus Cristo. Ele é a raiz de Jessé, né? Ele é o descendente real, tanto da parte de José, mesmo sendo o pai adotivo, mas por parte de Maria também, pela descendência, ambos eram da tribo de Judá. Na época do censo, do alistamento, eles foram e eles eram da casa de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, da mesma descendência real, para que se cumprissem as profecias. Ele é o herdeiro do trono de Davi, mas não apenas na questão física ali,
porque era um trono de um reino eterno. Quem é o Rei eterno é o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Então, os irmãos ali nessa época de Jesus, eles estavam esperando o Messias, e eles sabiam que o Messias enviado era o Rei dos judeus, seria o Rei de Israel. Herodes teve mais interesse que muitos judeus naquela época, ao perguntar, ao indagar, onde que vai nascer o Rei dos judeus? Mas o interesse dele não era para ir lá adorar, como muitos vieram de tão longe para adorar o Rei que nasceu. Os pastores que faziam vigílias na noite, vigiando os seus rebanhos, se revezando, dormindo e acordando, mantendo a vigilância sobre os seus rebanhos, eles foram tão agraciados, pelo anúncio do nascimento de Jesus Cristo, do Messias prometido. Herodes queria saber para matá-lo, mas eles sabiam que chegou o tempo de nascer o Rei dos judeus, mas precisava preparar o caminho para a chegada desse grande Rei. Então João Batista é a voz clamando no deserto: como que podemos nos preparar para a vinda do grande Rei? João Batista diz: arrependam-se dos seus pecados, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, é o nosso arrependimento que prepara o caminho do Senhor vir a nós. Quem não está se arrependendo não está preparado para a vinda do reino, não está preparado para a chegada. Há uma menção também, acho que no outro texto, que muitos iam ter que ir com João Batista, sendo batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É o verso 6 do capítulo 3 de Mateus. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vamos preparar o caminho para a vinda do Rei, confessando nossos pecados. Aqueles que estão sem pecados confessados, sem arrependimento, estão totalmente despreparados para a vinda do reino. Serão surpreendidos. Por isso que é o arrependimento que prepara para a vinda do reino. E também vieram alguns dos fariseus, dos religiosos, saduceus, vinham ao batismo de João. E João disse: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura que virá? Essa ira futura está falando do juízo de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça que haverá. Um dia ele exercerá o seu justo juízo. Então João disse: quem ensinou vocês a fugir daquela ira que será derramada do juízo de Deus? Como é que se foge desse juízo que virá se arrependendo hoje? Você não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Crendo que você hoje, se arrependendo, já foi julgado e punido na pessoa de Jesus Cristo como seu substituto, Salvador. Se cremos naquele que foi julgado e punido na cruz, nos representando e nos substituindo, então estamos isentos desse julgamento, porque já fomos julgados e punidos nele. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou o castigo que era para nós, veio sobre ele, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Aleluia! Então, irmãos, é um tempo de nos preparar também para a segunda vinda do Rei, nos arrependendo. Vamos ler mais um texto aqui em Lucas, capítulo 17, mais um aspecto do reino de Deus. É um assunto muito amplo, muito vasto, né? Se Jesus passou 40 dias falando sobre isso, imagine quanto assunto, né? Que glória não foi? E após esse tempo todo, Jesus falou 40 dias do reino. E eles ainda perguntam: será este o tempo em que restaura o reino a Israel? Eles ainda estão pensando no contexto ali de Israel.
Mas o reino é muito mais do que Israel. É muito mais amplo. Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai preparou, determinou pelo seu poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O reino faz parte de receber, faz parte disso, receber poder do Espírito Santo para ser testemunha desse reino. Não era só uma questão de Israel específica, mas uma questão muito mais abrangente. Eles não estavam vendo ainda que a coisa iria tomar uma proporção muito maior. Não é o reino de Deus, ele não é geopolítico, ele não é territorial, apenas uma questão física. É o que vamos ler aqui em Lucas 17. Aqui no versículo 20, Lucas 17 e 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Não é uma expressão externa, mas é uma expressão primeiro dentro de nós, interna. Alguns traduzem como está no meio de vós, como que Jesus, falando dele próprio também no meio, ele era o reino de Deus. O reino de Deus, se não é físico, não é político, não é uma questão apenas assim. O reino de Deus é, como Anissé dizia, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Fala do seu governo, do seu senhorio, onde Deus está realmente reinando, onde a sua vontade é obedecida, onde ele é honrado, onde sua autoridade é honrada e reconhecida. Esse é o reino de Deus. Se isso acontece dentro de você, o reino de Deus está dentro de você. Se há submissão no seu coração, então o reino de Deus chegou até você. Se há honra àquele que é o rei, se há o prostrar-se diante da sua soberania, nosso coração prostrado, então o reino está dentro de nós. Então esse é o reino de Deus. Você não vai dizer, está aqui, está ali. Ele está dentro de nós. Romanos capítulo 6, no versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há um combate, há uma luta entre dois reinos, isso dentro de nós, irmãos. Aqui diz no verso 12, não reine o pecado no vosso corpo. E o 14 diz, porque o pecado não terá domínio. O reino de Deus é o lugar onde Deus exerce o seu domínio. Uma das coisas que foram perdidas foi que Deus, quando criou o homem, deu a ele domínio. Disse para ele cultivar, guardar aquele jardim ali do Éden. Disse eles, Adão e Eva, para crescer e multiplicar e encherem a terra,
sujeitar a terra, dominar sobre toda a criação. Mas o homem, ao pecar, ele perdeu esse domínio, ele perdeu a autoridade. E agora Jesus Cristo, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Em tudo aquilo que Adão falhou, Jesus Cristo não falhou. Ele venceu. Ele restaura a posição como Deus criou o homem como deveria ser. Jesus é o homem modelo ideal como Deus queria que Adão fosse. Tudo aquilo que Adão falhou, Jesus cumpriu e obedeceu. Glórias ao Senhor. Ele é o modelo. E agora nós, nele, em Cristo, somos restaurados a essa posição de domínio novamente. Mas por causa da natureza do pecado, o pecado como um senhor, como um dono, eu vou dizer dentro desse contexto da mensagem, esse pecado é um rei que quer reinar no nosso coração. E todas as vezes que o pecado está reinando, ele que está ditando as normas, regendo, governando a nossa vida, nós ficamos à mercê do diabo, nosso adversário. Então a derrota do diabo, a maneira como vencemos o nosso adversário, não é necessariamente com um golpe direto contra ele, mas é removendo do nosso coração a plataforma através da qual ele possa reinar. Mortificando o pecado. Esse rei, ele foi mortificado, chamado pecado, o nome desse rei. E agora, nós não servimos mais ao pecado, ele não é mais o nosso rei. O nosso rei é Jesus Cristo. Então, por mais que o diabo possa nos persuadir através da carne do pecado, nós entregamos a nossa carne para a morte. Mortificamos as obras da carne. Cremos que assim como Jesus foi crucificado na carne, representando a nossa própria carne de pecado, embora ele não tivesse pecado, mas na semelhança, convinha que em tudo ele fosse semelhante a nós para nos substituir. Então, quando cremos que a nossa carne foi crucificada com ele, o diabo não tem poder de reinar através do pecado mais na nossa vida. Você agora é um território governado pelo Rei dos Reis. O seu coração é uma esfera do domínio do Rei Jesus Cristo. Um irmão estava contando que, numa época, eu já ouvi muitas mensagens assim, numa época que se falava muito de batalha espiritual, esse tema ficou muito relevante na década de 90, o pessoal falava muito, nós vamos guerrear, as portas do inferno não prevalecerão, porque nós vamos arrebentar os portões do inferno e entrar lá e buscar as almas cativas por Satanás. Amém, glória a Deus. E havia muitos que começaram a surgiu uma doutrina de ato profético, então eles faziam representações. Me lembro que em nossa cidade aqui fizeram uma vez um encontro de muitos cristãos e fizeram vários bonecos, escreveram nos bonecos prostituição, espírito de suicídio, vícios, embriaguez, escravidão, e aqueles bonecos seriam destruídos, representando assim um ato profético de que o Senhor iria destruir também a escravidão nos corações. Amém. Mas os bonecos, fazendo isso não implica em nada com o diabo, não está mexendo com o reino das trevas. Então, eu vi um irmão que ele disse assim: como é que a gente pode fazer para acabar com o reino das trevas? Como podemos atacar o reino do inimigo? Então nós temos que converter o maior número de pessoas, pregar o Evangelho, amém. E assim nós estamos enfraquecendo o reino das trevas.
Quando as pessoas são convertidas, pregam seu evangelho e elas vêm para a luz. Amém, amém, é verdade. É verdade se realmente o pecado foi destronado desses corações. Não apenas as pessoas virem, se converterem e serem apenas salvas, mas terem a Jesus como Senhor e dono das suas vidas. Aí sim está diminuindo o reino das trevas. Mas por que você está dizendo isso? Porque é possível, assim como os irmãos do passado que estavam no Egito, o Senhor tirou os hebreus do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, reinando. Os seus desejos, a concupiscência da carne ainda estava dentro deles, a murmuração, a ingratidão, a idolatria, a prostituição, tudo isso estava dentro deles. Então, eles saíram do reino do Egito, mas o reino do Egito não saiu de dentro dos corações deles. E por isso a necessidade do deserto. O deserto foi para manifestar os seus corações, para tirar o Egito de dentro deles. Então, realmente há um grande avanço contra o poder das trevas, não apenas as pessoas virem para Cristo, mas realmente, no trono dos seus corações, o pecado não tem lugar mesmo, Cristo está ali assentado, entronizado, reinando dentro de nós. Aí sim, Satanás não tem vez contra aqueles que Jesus está entronizado nos seus corações. O irmão fala dessa natureza corrompida e caída em nós. Que, a menos que essa natureza corrompida seja tratada, se não for tratada pelo Senhor, o inimigo pode estar ainda manobrando nossa vida, nos fazendo de marionetes, manipulando através da carne, do pecado, dessa natureza nossa egoísta, caída. Se essa natureza não for tratada, ainda não está estabelecido o reino de Deus. Cristo deve estar santificado no nosso coração, amém? Como Senhor, como está escrito, como Pedro disse, seja Cristo santificado em vossos corações como Senhor. Amém. Só mais alguns versículos aqui, um outro aspecto dessa natureza corrompida, daquilo que deve ser tratado. Há uma característica aqui em Gênesis, vamos ver em Gênesis ali o primeiro pecado que muitos chamam de pecado original. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Algo que me chama muita atenção aqui, que quando eles pecaram, desobedecendo ao Senhor, não era apenas uma questão de comer ou não um fruto, mas era uma questão de ali estava entregando, abrindo mão do seu domínio que fora dado a ele, desobedecendo a autoridade de Deus. E Deus já havia dito que no dia que eles comessem dessa árvore, eles morreriam. Não uma morte física que ocorreu imediatamente,
mas ocorreu imediatamente uma morte espiritual, um desligamento de Deus. Foi quebrada aquela comunhão. Por isso ele teve medo. A falta de comunhão, o medo é um indício da falta de comunhão com Deus, a insegurança, a incerteza. Ele nunca antes tinha sentido medo, ele não sabia nem o que era isso. Nunca antes havia experimentado medo. Não existia esse sentimento, essa emoção, essa condição. Mas agora, por causa do pecado, a morte entrou no mundo, o medo entrou no mundo. Mas algo que nos chama a atenção, que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles olharam para si mesmos. Eles focaram neles mesmos. Eles nunca ficavam olhando para si. Eles sempre olhavam para o Senhor. O que era central na vida deles, eles eram de Deus e para Deus e viviam para o Senhor. Mas agora eles começaram a olhar para eles e dar atenção a eles mesmos. Aqui há uma mudança radical que mudou tudo, fez toda a diferença. Mas antes mesmo desse acontecimento aqui do pecado, essa mesma característica havia acontecido quando o diabo se rebelou contra Deus. Nas menções, eu não vou ler aqui as menções lá em Isaías 14, Ezequiel 28, onde fala da queda de Satanás. Ali há muitas menções do pronome eu exaltarei meu trono, eu subirei, eu. Ali diz que ele era um querubim ungido, que hoje se tornou o nosso adversário. Satanás significa aquele que se transfigura, o diabo significa o que se opõe, o opositor que causa divisão, também o acusador dos irmãos. Mas ele era um querubim para glorificar a Deus. Todos os seres focavam em Deus, glorificavam a Deus. Ele começou a ter atenção em si mesmo. Ele começou a olhar para si. E quando Adão e Eva pecaram, começaram a olhar para si. O homem sem Deus, ele não olha para Deus, ele só olha para si. O homem sem Deus se tornou egocêntrico. O ego é o seu centro. Ele começou a ficar egocentralizado. Antes, o homem era centralizado em Deus. Agora, eles começaram a olhar. O homem hoje é isso. Tudo gira em torno de si mesmo, do seu ego. O que isso vai me acrescentar de bom? O homem faz tudo girar em torno de si. Qual a vantagem que isso vai me dar? Isso vai me fazer sentir melhor? Qual é a vantagem que eu vou levar nisso? Tudo para si, olhando para si, olhando para si. Então, o reino de Deus nos liberta de olhar para si. Nos faz olhar para Ele. Olhar para o Senhor. O Senhor tem que ser novamente centralizado. Ele é o centro. Então, esse olhar para si, o egoísmo, em outras palavras, é a soberba, o orgulho, que foi o pecado de Satanás. A soberba. Pensar em si mesmo. E eu gostaria de ler em Daniel capítulo 4, para terminar essa parte aqui, Daniel 4. Há um incidente que acontece ali com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve mais um sonho aqui. Vou ler a partir do verso 13. Diz assim: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu,
clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, o rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, ou Daniel, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E realmente se cumpriu essa palavra sobre o rei Nabucodonosor, né? Vamos continuar lendo. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada,
e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Glória a Deus. A maior oposição ao reconhecimento de que o reino pertence a Deus, a maior oposição ao reconhecimento de que os céus reinam, é a soberba no coração do homem. A nossa soberba, ela ofende a Deus. O nosso orgulho, o nosso egocentrismo, nós estamos dizendo que Deus não reina. Nós estamos deixando de reconhecer a sua majestade, o seu domínio, a sua glória e o seu poder. E quando entra a soberba e o orgulho, acontece exatamente isso. Nabucodonosor diz que ele perdeu o juízo, o entendimento. Literalmente ele se tornou como um animal mesmo, até uma transformação física. Mas em sentido espiritual, isso é também verdade. O homem longe de Deus, ele se torna um animal irracional, sem sentimento, embrutecido, endurecido pelo pecado. Um animal sem entendimento. Depois Nabucodonosor disse que tornou a vir o entendimento, a lucidez. Ele atinou novamente, espiritualmente reconheceu que o reino pertence ao Senhor, os céus reinam, o seu reino é sempre eterno, de geração a geração. Aleluia, irmãos. Glórias ao Senhor. Nós devemos sempre glorificar a Deus, glorificar o Senhor. Nabucodonosor disse: o Senhor pode humilhar os que andam na soberba. Glória a Deus, Ele pode humilhar os que andam na soberba. A soberba, ela ofusca a visão do trono de Deus. Você não consegue ver o trono do Senhor. É como a visão de Isaías no capítulo 6, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, que assim como Nabucodonosor, Uzias também foi um rei que se ensoberbeceu de grandes conquistas, grandes feitos. A Bíblia diz que ele foi prosperando até que se exaltou seu coração e ele achou que podia entrar no templo e queimar incenso, algo que competia apenas aos sacerdotes. Ele estava se achando tal, ele estava se achando que podia fazer aquilo por causa da soberba do seu coração. Então o Senhor o feriu de lepra, e a Bíblia diz que o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. A lepra é uma representação do pecado do homem, foi algo exterior que apareceu na testa de Uzias por causa da sua soberba do lado de dentro. A soberba do coração dele exteriorizou-se na sua testa, naquela lepra. Ele não conseguia ver que estava leproso. Os sacerdotes que disseram para ele. Assim também, quando começa a soberba, o orgulho no coração, pode ser que a pessoa não veja, mas os irmãos veem. E tiraram apressadamente Uzias ali. Ele próprio, quando soube, se deu a sair rapidamente também. Mas Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o leproso, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A soberba não mais estava ofuscando a visão do trono do Senhor, da sua majestade, do seu reino. Agora o Senhor manifestou a sua glória. Glórias ao Senhor. O Senhor reina. Possamos reconhecer hoje. Vamos parar por aqui.
né? Muitas outras coisas, né? Mas o Senhor quer que venhamos a nos dobrar diante dele, reconhecer o seu domínio, o seu senhorio. Há alguma área da sua vida em que o Senhor não está reinando, não está governando? Nós precisamos render ao Senhor todas as áreas da nossa vida. Render ao Senhor. Que Ele seja Rei, Senhor, sobre as nossas emoções, sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vontade. Amém? Que Ele reine sobre tudo. Amém?